Nossa tese de faculdade foi justamente sobre o efeito da cannabis no tratamento da dor, hipertensão, diabetes, a dor crônica em si. Não tá só falando coisas aqui sem base nenhuma. Meu sonho de consumo ir pro Paraguai. Só venha, irmão. O Paraguai tá aqui, de portas abertas te esperando. E a Cana House também. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está assistindo. Eu sou o César Augusto. Hoje eu estou aqui com a doutora Keila. Olá, pessoal, tudo bem? A doutora Keila é médica. E nós vamos falar sobre diversos comentários e perguntas que tiveram num vídeo que repercutiu aí no YouTube. Teve muitas perguntas sobre a loja Cana House, que comercializa muitos produtos com maconha medicinal. Vamos lá ao primeiro comentário. Vamos abordar a pergunta. Geraldo Neto, -M. Será que eles enviam para o Brasil? Uma das pessoas que perguntaram, né? Tem outras pessoas também que fizeram a mesma pergunta. O extrato da cannabis, que é o óleo, no Brasil, ele só pode ser importado. E a pessoa tem que ter ali um laudo da Anvisa e a prescrição do médico. A pessoa pode procurar uma importadora ali na cidade dela. Essa importadora vai entrar em contato com a gente. E aí o produto vai ser repassado, vai ser entregue lá na casa da pessoa no Brasil. Os demais, no caso, a gente vende os gummies, a gente vende as flores, vendemos chás, vendemos produtos para dores. Esses daí, eles não são cadastrados na Anvisa, então eles não podem ainda ser importados para o Brasil. Porém, você pode vir pessoalmente aqui na loja e comprar os produtos. Não precisa de receita, só precisa ser maior de 18 anos. Nossa, que perigo! Onde fica mesmo? Meio no Paraguai, amigo. Paraguai. Pedro Juan Cabaleiro. Venha, ó. Natura, óleo, shampoo, condicionador. E um dos comentários que eu vi, que eu achei bem interessante, foi sobre o armazenamento das flores, porque lá as flores estavam expostas à luz, realmente a gente tem algumas que ficam ali para as pessoas verem quais são as variedades, mas a gente tem o armazenamento correto das flores, por exemplo, que a gente guarda na refrigeração, protegidas da luz. Aí elas ficam guardadas assim. Justo, eu vi um pessoal muito chateado comentando, né? Nossa, essas flores estão muito feias, não sei o quê. Mas aqui elas ficam assim, protegidas. Essa daqui é uma das que tem uma quantidade maior de CBD. Ela tem aproximadamente uns 15,5, 15,6 de CBD. O pessoal que tá saindo da nicotina ou tá deixando, né, o THC, porque o THC ele tem uma fase ali que ele costuma causar uma certa ansiedade no pessoal que consome a longo prazo. Aí tem o pessoal normalmente que vai deixando o THC e começa a aumentar a quantidade do CBD. Essa daqui é uma loja autorizada, porque a quantidade de THC que a gente trabalha é esse 0,5. Outro comentário também que eu vi o pessoal falando, assim, que tava chateados também. Que moça despreparada para falar de cannabis. Diz que THC vicia e que apenas o CBD teria efeito. Não. A gente não tá negligenciando nem invalidando o poder medicinal do THC. Mas assim, explicando por que a gente sempre enfatiza na loja que a gente trabalha com 0,5 no uso terapêutico. Porque esse é o valor permitido aqui no Paraguai para venda livre. Essa é uma loja de venda livre, só que o óleo da cannabis a gente vende ele com a receita médica, que no caso nós fazemos a consulta, perguntamos para as pessoas o que elas estão tentando tratar, e aí a gente calcula a dosagem. Quando a pessoa entra aqui procurando, eu quero extrato da cannabis, aí a gente sempre vai perguntar o que a pessoa está tentando tratar. Isso daí vai ser para ajudar realmente no tratamento de algumas doenças de base, como hipertensão, diabetes, a dor crônica em si, que é o que realmente as pessoas mais vêm procurar o óleo da fibromialgia, esclerose, artrites, assim, muitas doenças inflamatórias. E aí, antes mesmo de vender o óleo, a gente já faz a consulta com a pessoa, porque tem algumas precauções também que a gente tem que ter. Se a pessoa vai ter ali, realmente vai seguir um tratamento, porque ele é um tratamento. Você tem ali uma dosagem que você vai tomar todos os dias. E a saúde da pessoa também, né? Então, algumas coisas que a gente tem que levar, assim, em consideração antes de agregar também a cannabis na vida da pessoa ali. Saber o histórico de vida da pessoa. Exatamente. Fazer uma anamnese. Exatamente. Principalmente a saúde hepática, porque tá ali tudo relacionado com a metabolização hepática, e aí as pessoas que já pesquisam, já estão aí consumindo óleo da cannabis, sabem que tem que ter esse cuidado.
Entenderam, pessoal? Estão com mais alguma dúvida? Deixem nos comentários. Meu primo fumou maconha todos os dias durante 40 anos e nunca vestiu. Isso geraria muito emprego, mas em contrapartida os produtos são muito caros, né? Isso aqui eu acho legal a gente comentar porque o plantio medicinal no Paraguai ele tem uma relação quase que obrigatória com o serviço social também. Por exemplo, assim, ele é utilizado hoje no caso do Cana House, né? Não sei das outras empresas, na verdade, como uma fonte de renda para as famílias indígenas, especificamente. Sim, é pedido uma autorização para plantar no terreno indígena e a mão de obra ali durante o plantio e tudo mais é indígena para gerar renda para essas famílias. Por mais que seja maconha, né, o cânhamo industrial tem também esse cuidado social, assim, é muito legal. Depois, se você quiser, eu vou te mandar um vídeo só para termo de conhecimento mesmo, para você guardar, para você ver a plantação, as famílias indígenas que estão relacionadas ali, bem legal. Esse aqui é muito bom. Nossa, que perigo! Onde fica mesmo? Made in Paraguai, amigo. Paraguai. Pedro Juan Cabaleiro. Pedro Juan Cabaleiro. Venha, ó. In natura, óleo, shampoo, condicionador. Top demais. Aquilo ali é cocada? Muito bom. Ó, você pode usar para fazer cocada, né? Extrai o óleo ali na manteiga. Tem vídeo na internet ensinando aí. Verdade. E aí você pode fazer sua cocada também com a flor de CBD. Isso. Aposto que vai causar aí um efeito positivo, vai deixar você dormir mais calminho, vai deixar você mais tranquilo, sem ansiedade. Faz o teste e conta pra gente. E tudo que vocês comerem vai ter um gosto melhor ainda. Vai ser muito mais saboroso. Muito mais saboroso. Tem um aí que é injustiça, hein? Qual que é esse aqui? Esse aqui, ó. Sem THC, sem like. É o Henrique Soares 2007. Ele foi lá e colocou sem THC, sem like. Não é justo não, hein? Aqui, ó, 0,5 de THC, mais um 0,5 de THC. Já temos o seu THC, merecemos o seu like. Aí teve alguns comentários, vários, sobre os valores. Assim, o pessoal um pouco indignado, né? Achando um pouco caro. Tá caro? Não compra. Faz o L. Mas o que a gente vende, ele tem que passar realmente por todo um controle de qualidade para comprovar que o que a gente vende aqui é o que a gente está falando. Boa, gente, é coisa boa, não é coisa ruim não, é coisa boa. Essas flores mesmo, elas são todas de produção indoor, elas têm todo um cuidado ali que o pessoal que acompanha esse tipo de conteúdo vai saber. E também o plantio, ele ainda não é legalizado, né? O plantio, por mais que ele seja o cânhamo industrial para o cânhamo medicinal, ele é um plantio reduzido. Então a matéria-prima que for produzido nesse território é o que a gente tem para poder produzir os óleos, os de uso tópico para dor, né? A gente tem algumas pomadas, tem também a parte dos cosméticos, o chá. Como não é uma matéria-prima assim abundante, infelizmente o valor ainda não é assim tão acessível, mas a qualidade sim é comprovada. E de fácil acesso. Fácil acesso. Não sou de esquerda nem de direita, sou a favor da verdade e da justiça, e da honestidade e principalmente da saúde. E a Keila também, né, Keila? Sim, exatamente. O que a gente quer realmente é que seja mais acessível para as pessoas e temos fé nisso, né? Sim, com certeza. O negócio é a glândula pineal forte. Não dá barato, essa aí ninguém quer. Mentira, que a gente tá indo pra terceira loja já agora, hein? Essa loja aqui tem 3 anos já. Meu sonho de consumo ir pro Paraguai. Só venha, hermano. O Paraguai tá aqui, de portas abertas te esperando, e a Cana House também. O Cassiano comentou bem assim: um pecado você ir numa loja dessas e não levar nada. KKKK. Muito bom, né? Muito bom. Ó, você falou que eu não levei nada, né? Mas dessa vez eu vou levar. Fica vendo até o final que você vai ver o que eu vou levar aqui dessa loja. Eu acho que tudo é uma questão de experimentar, né? De conhecer, e a gente tem assim uma variedade de produtos mesmo, tanto para o recreativo como para os terapêuticos, e às vezes vale também assim um pouquinho de curiosidade das pessoas, de você, será que realmente não faz efeito? Porque o CBD com esse 0,5 de THC ali, ele realmente tem agradado muitas pessoas, porque a gente tem compradores assim que são fiéis mesmo, que sempre estão na loja, os gummies também.
fumar, né, tem lá também o seu lado ruim, a gente sabe, por mais que seja natural o que vocês estão fumando, a gente sabe os danos que causa ali no pulmão e tudo mais. E a gente tem os gummies, o óleo, por exemplo, ele é como medida preventiva também, sabe? Para você já começar a cuidar de você agora e já inserir ali o óleo da cannabis na sua vida. E a gente tem assim também uma parte de chocolates com CBD e ali o 0,5 de THC. A gente tem várias coisas mesmo assim. Erva de tereré, erva para tomar chimarrão, tomar mate. Passa na nossa loja. Ótima atendente, boa profissional. Gente, vamos marcar os meus chefes aí no comentário também. Tudo aí tem muito pouco THC e dá para comprar no Brasil mesmo sem importar, como no Abraça Esperança e algumas outras instituições que plantam e produzem o óleo aqui no Brasil. Ele só não possui uma loja desta e mesmo comprando aqui no Brasil precisa de uma autorização da Anvisa e aqui para uso medicinal apenas ainda dá para arranjar óleo com bem mais THC produzido nacionalmente mesmo. 1% de THC não é nada. No Brasil a burocracia é muito maior, por isso a dificuldade das pessoas de conseguirem o óleo da cannabis. Porque no Brasil ele ainda é considerado assim como o último recurso. Não é todo médico que quer prescrever. Eles vão tentar todas as outras medicações e para dor principalmente, até ele decidir realmente que vai inserir ali o óleo da cannabis na vida das pessoas. Não é todos os médicos, mas a maioria, né? Que ainda vê assim como se fosse o último recurso, sendo que poderia ser o primeiro. A questão, por exemplo, de poder comprar no Brasil, a gente estava falando que sim, o Brasil produz um óleo da cannabis ali com até 1% de THC, e o THC ele é muito eficaz também no tratamento da dor, que a gente já falou. Só que a questão de você conseguir comprar de uma das associações no Brasil, como a Abrace, também é uma burocracia. Porque você tem que conseguir primeiro a prescrição médica, que não é todos os médicos, depois você tem que conseguir o laudo da Anvisa, a autorização da Anvisa, e com essa autorização você vai chegar na associação e aí você vai poder se associar, contribuir, né? Porque realmente é uma produção cara, é difícil. E aí você vai poder também usufruir ali do óleo que eles produzem, né? Às vezes com até 1% ali de THC. Só que infelizmente não é tão acessível, a burocracia tem impedido assim, várias pessoas de chegar até o óleo da cannabis, de melhorar a qualidade de vida delas por causa disso, né? Pela burocracia. E tem outra questão, né, Keila? Que às vezes a pessoa ela tem o laudo médico, tem a permissão da Anvisa, porém chega lá na instituição, na Abraça Esperança, por exemplo, que produz o óleo, em cooperativa geralmente, né? Produz esse óleo, só que às vezes não dá para todo mundo. Às vezes a produção é pouca. Então, se você tiver o laudo da Anvisa, a autorização da Anvisa e o laudo médico, né, permitindo você importar, você consegue falar com importadoras aqui do Paraguai e importar esses óleos, todos esses medicamentos, todos esses remédios aqui à base de cannabis e mandar para o Brasil. Só que a loja, ela não manda diretamente. Isso. E outra questão tem gente que às vezes não tem o laudo, não tem a permissão da Anvisa, porém que já fez o uso do óleo, deu certo, teve efeito positivo, às vezes melhorou da convulsão, né, do quadro de epilepsia que essa pessoa tem. E tá procurando um lugar para comprar sem receita, sem burocracia. A Canna House é esse lugar. Você consegue chegar aqui e comprar o óleo sem burocracia, sem receita. Com 0,5% de THC, a gente sabe que a gente sempre vai procurar ali uma dose que atenda às necessidades do paciente, né? E assim a gente vai ajustando e realmente não tem assim como comprovar que é o 1% que vai melhorar a dor das pessoas e não o 0,5%. E aí, graças a Deus, a gente tem assim uma variedade, né? Hoje em dia de óleos da cannabis para a pessoa achar realmente o que está adequado assim à situação que ela precisa. E lembrando que de uma pessoa para outra pessoa o efeito muda. Nós somos diferentes. Sim. Apesar de termos um padrão de regulamento, de funcionamento, a gente tem diferença de hormônio, de peso, de substância no sangue, no corpo. Então, às vezes o efeito de um muda para outra pessoa. Mais dúvidas, deixe no comentário. E sabe que eles estão agora caçando um jeito realmente de
contar os receptores de canabinoides das pessoas, né? Como que é Pra isso? chegar, tipo, numa dosagem específica pra cada um, sabe? É, tipo, difícil, Um remédio né? manipulado, então. Não, é uma bioquímica, seria. Como contar as células sanguíneas. Sim, alguma coisa mas assim, manipulado sabe? no sentido de que você tem o perfil da pessoa que precisa do medicamento e aí você produz o óleo especificamente para aquele organismo, tipo um tênis, né? Tipo, Que serve para aquele pé. a dosagem que ela tá precisando, né? Isso. Porque por enquanto, como ainda não tem assim não tem assim uma atenção mesmo com essa questão ali da dosagem, porque o sistema endocannabinoides, uma das particularidades é que a quantidade de receptores em cada pessoa ela muda. Não é tipo assim que a minha quantidade é a mesma que a sua, mesmo que de outro paciente. Entendi. Então por isso que ele é muito individual o efeito dele também. Tem pessoas que interagem super bem com uma dose baixa ali, por isso que a gente sempre tem esse cuidado aqui, a gente sempre começa com uma dose baixa. Para ver o Porque efeito. às vezes a pessoa já chega, eu estou com muita dor, eu quero o que é de 200 miligramas, por exemplo. Mas como que eu vou saber se às vezes uma dosagem menor já não faria o efeito ou a melhora na qualidade de vida que a pessoa precisa, se eu já começar com uma dose alta, né, de 200 miligramas. Então, tipo assim, esse daí é uma coisa que a gente ainda tem que fazer porque não tem, assim, uma quantidade de receptores ali bem esclarecido, assim, né? E ao longo do tempo também isso vai mudando. Por exemplo, um jovem, ele tem muito mais receptores do que a pessoa idosa, por exemplo. E por incrível que pareça, o idoso, ele interage de uma maneira bem mais potente ainda com a cannabis, principalmente no tratamento da dor, do que os jovens. Tem um aqui falando assim, ó, bastante interessante a intimidade e o profissionalismo da atendente, por ser brasileira e muitos culhões, do @cepacoca5720. A minha tese de faculdade foi justo sobre os efeitos da cannabis no tratamento da dor, né? É um assunto assim que eu realmente sempre gostei muito, assim, que eu acredito muito também. E normalmente as pessoas que conhecem, né, a cannabis, todo mundo vira assim um testemunho de cannabis, né? Sempre recomenda para alguém e sempre quer falar disso. E aqui, por exemplo, a gente tem assim um cuidado, a gente não tá só falando coisas aqui sem base nenhuma, né? E tá também a doutora Cíntia, que é quem sempre esteve aqui à frente na Canna House mesmo, atendendo os pacientes, cuidando da questão assim do tratamento, acompanhando a evolução e tudo mais, né? E a gente faz isso, a gente tem esse cuidado também de acompanhar o paciente, sempre estar ali dando uma atenção quando precisa do reajuste de dose. A doutora Cíntia, por exemplo, ela é mesmo especialista em endocannabinoides também. Eu, por exemplo, eu sou médica prescritora, né? E também tem ela que sempre esteve aqui na vanguarda, assim, da atenção mesmo aos pacientes e começou mesmo a prescrição e a dosagem, a realmente difundir aqui o extrato da cannabis em Pedro Juan, bem dizer assim, né? Dosar com toda essa precaução. Ou seja, ela tem propriedade para dizer o que ela está dizendo. Venham até a Canna House. Você falou que eu não levei nada, né? Mas dessa vez eu vou levar. Fica vendo até o final que você vai ver o que eu vou levar. Pessoal, minhas compras aqui, ó. Muito obrigado, Keila. Magnatadosgames.com, que comentou assim: primeira vez que escuto alguém dizer que uma planta causa dependência química. KKKK. O Chicolini também comentou assim: THC não causa dependência química. Não é a mesma coisa que a nicotina. A dependência é psicológica, a sensação de ficar chapado é o que faz a pessoa querer usar de novo. Bom, o pessoal que, mais uma vez, a gente não está invalidando o poder medicinal do THC, né? A gente sabe que o uso dele na dor crônica, por exemplo, é muito bom, é muito eficaz. Só que vou explicar brevemente por que a gente relaciona isso com dependência química realmente. O pessoal que está ali no mundo da cannabis medicinal ou que por curiosidade mesmo pesquisa, sabe que a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoides. Esse sistema está composto por uma série de receptores. E a gente vai falar assim rapidinho, principalmente sobre o CB1 e o CB2. Esses receptores, eles são mais abundantes numa região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, o sistema límbico e o hipotálamo. São regiões ligadas principalmente ao aprendizado, à coordenação motora, à percepção sensorial
E também a via dopaminérgica, né? Essa é uma região do nosso cérebro também responsável por regularizar a liberação de umas substâncias, né? Que são produzidas pelo nosso próprio cérebro. Por exemplo, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e o glutamato, que são ali uns neurotransmissores relacionados intimamente com a cognição, aprendizado e memória. Quando essas vias, né, principalmente ali os receptores de CB1, eles estão ocupados pelo THC, a liberação do GABA e do glutamato, elas são inibidas, que, como eu já falei para vocês, é relacionado ali ao aprendizado, é relacionado à memória. E a inibição desses dois neurotransmissores ali, o GABA e o glutamato, eles afetam principalmente a comunicação sináptica nessas regiões ali que a gente falou, do córtex pré-frontal, do sistema límbico, né? E isso altera o nosso estado de consciência, altera, por exemplo, a percepção de espaço-tempo, a coordenação motora, a memória, o aprendizado, né? E por o sobreestímulo da via dopaminérgica, porque ele diminui a liberação de neurotransmissores de um lado e, como resposta, ele aumenta a liberação de dopamina. Ele sobreativa, ele sobreestimula a via dopaminérgica. Isso daí é o que está relacionado, por exemplo, à euforia, né? Do THC. E isso sim, esse sobreestímulo só acontece ali, por exemplo, quando esses receptores estão ocupados pelo THC e tudo mais, e outras substâncias também que faz isso, né? Mas aí essa seria a relação do THC e a dependência química. Isso não é dependência psicológica, só o hábito que, eu faço isso todo dia de manhã, então eu quero fazer isso todo dia de manhã. Isso realmente é neurociência, é química, isso realmente acontece no nosso cérebro ali, né? E por isso que a gente realmente chama de dependência química. Isso principalmente, imagina num cérebro jovens. O sistema endocannabinoides, a quantidade de receptores, eles mudam ao longo da vida. Um cérebro jovem, por exemplo, em formação, ele tem muito mais receptores para os canabinoides, né, THC, CBD, do que um cérebro já, né, depois ali dos 30, 40 anos. Então, por isso que a gente chama atenção para os cérebros em formação e o uso exagerado, né, o uso desenfreado ali de cannabis. Porque sim, isso vai afetar as pessoas ao longo da vida, que é o que a gente relaciona ali com a síndrome de inatividade, porque também o sistema de recompensa é afetado. Chega uma hora ali que a pessoa que usa cannabis por muito tempo, ele não sente assim um estímulo em nada, né? Porque isso é já um dano colateral assim pelo uso a longo prazo. E a gente não está invalidando o poder do THC como medicação. A gente sabe que sim, ele tem uma importância no uso terapêutico também, só que também de uso restrito. Tanto que um paciente no Brasil, se ele precisar aumentar a dose ali do THC dele, ele passa por toda uma burocracia para conseguir uma permissão, para poder aumentar essa quantidade. O Brasil, eu sei que produz alguns óleos ali até de 1%, né? O nosso, por exemplo, para ser venda livre no Paraguai, tem que ser esse 0,5 no máximo, né? Que a maioria das pessoas que vêm aqui na loja, que querem comprar as flores do CBD, alguns estão já deixando o THC, ou estão tentando deixar o THC, alguns estão tentando sair da nicotina, que em si é muito, a gente sabe que é muito pior, né, do que todos os males ali. Eu acho que é o pior mesmo, a nicotina, o álcool, que no Brasil a gente sabe que é toda uma questão aí, que é uma vista grossa sobre essa parte que realmente estraga, né, prejudica ali a vida das pessoas e toda essa burocracia ali com a cannabis, algo que é bem menos prejudicial ou quase não é prejudicial, pelo contrário, é benéfico. E agora eu vou parafrasear o crioulo que diz bem assim: um governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral para vetar comercial de cerveja.